Hoje, pela graça de Deus, eu começarei uma curta série de mensagens aqui com a igreja. E eu quero falar a vocês, nesta e nas próximas 2 semanas, sobre a igreja através do tempo. E hoje, especificamente, eu quero que você me acompanhe, então, para nós pensarmos na igreja ontem. É um olhar para o passado. E eu quero mostrar para você a importância disso para nós, então. Por que escolhi falar a respeito disso? Porque nós estamos nesse mês do aniversário da igreja, 8 anos prestes a serem completados. Nós temos sido vitoriosos até aqui, temos sido, né? A gente tem experimentado coisas muito boas, mas ainda há muita coisa por acontecer. Eu costumo falar com algumas pessoas que me perguntam sobre a igreja, e eu costumo dizer assim, olha, ainda há muita coisa por fazer, não é? Somos uma igreja com ainda muito por fazer, não é? Alguém já disse que essas coisas de igreja falavam até sobre obra. Diz que obra de igreja não acaba nunca, não é? Mas não acaba por quê? Porque sempre tem novos desafios também, tem necessidades de se crescer, enfim, é por aí mesmo. E uma igreja também, que relativamente nova, como a nossa, então, vem também se estruturando. Há muito ainda o que fazer, há muita terra a ser conquistada, para a gente usar uma linguagem que se parece com aquela do povo de Israel, quando chegou na terra que Deus deu para eles, mas havia ali as demandas da conquista da terra. Mas eu penso que em momentos como este, é sempre bom olhar para trás. Olharmos para as nossas raízes, os nossos fundamentos, a fim de que nós possamos perceber se continuamos no caminho certo. A mim parece que esta é uma abordagem aplicável à vida como um todo. De tempo em tempo, nós deveríamos verificar se continuamos caminhando sobre a linha traçada. Se a gente continua seguindo na direção pretendida, ou se estamos perigosamente longe dela. Manter-se no curso, nesse curso certo, é um dos desafios que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. Todos enfrentam esse desafio. O passado, então, ele serve para nos lembrar de onde viemos, de quem somos, e nos inspira também para que a gente preserve a nossa essência. Nós vamos voltar a esse texto de Atos 2:42, mas eu quero citar apenas para vocês aqui, de passagem, o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 3:11, quando ele diz assim: pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Tratando-se de uma igreja, há um alicerce sobre o qual a fé cristã se ergue, um alicerce que já foi posto, não pode ser substituído. Qualquer um que se disponha a construir precisa levar em consideração que o alicerce já existe, é Cristo. E uma boa construção não pode prescindir do alicerce correto também. Nesse texto de Atos 2, versículo 42, vou ler apenas ele. Ele diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eu quero pensar um pouco com vocês a respeito disso. O passado que eu quero chamar
vocês a olhar junto comigo, não é o nosso passado de 8 anos atrás, mas aquele passado de quando os alicerces foram lançados. Se nós fôssemos olhar para o passado de 8 anos atrás, nós estaríamos olhando para nós mesmos e tomando como referência a nós mesmos, e possivelmente isso não daria muito certo. Precisamos olhar para os verdadeiros fundamentos. E esse texto de Atos 2, que nós acabamos de ler, ele descreve para nós os pilares essenciais que uma igreja precisa sustentar ou se manter sobre ele, e é o que vai fazer com que ela tenha êxito. Esse capítulo 2, eu queria que você olhasse também o verso 47, ele vai dizer que esta igreja que se manteve sobre esses pilares fundamentais, era uma igreja cuja vida comunitária caía nas graças do povo e acolhia os que iam sendo salvos. Olha o verso 47, então, dizendo assim, o início dele diz assim: sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Vejam a experiência desta igreja, então. A maneira como eles se posicionavam e mantinham-se sobre esses pilares fez com que a comunidade daquele tempo olhasse para eles com um olhar de aprovação. Obviamente, a gente sabe que esta mesma igreja sofreu também perseguições por opositores. Também sofreu perseguição por opositores. Mas aquela igreja era uma igreja que alguém que olhasse para ela de fora falaria assim: isso é algo bom. Isso é algo bom. E era uma igreja também que estava sendo muito bem sucedida na maneira como ela acolhia, recebia e dava curso, então, a caminhada cristã daqueles que iam sendo salvos. À medida que pessoas iam sendo alcançadas, elas uniam-se a esta igreja. Então, era muito bem sucedida. Aqueles primeiros crentes, então, voltando os olhos para o verso 42, eles perseveraram firmemente nestes pilares que sustentavam a sua vida comunitária, e eles ensinavam isso aos que chegavam. Aqueles que entravam, chegavam na igreja, vinham também sendo inseridos nessa perspectiva. O texto diz que todos se dedicavam de coração a estas coisas. 4 coisas que eu quero destacar aqui. O primeiro pilar apresentado aí nesta passagem é a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos. Vejam vocês que algo fundamental para aquela igreja era a centralidade da crença em relação a Jesus Cristo, baseada no testemunho dos apóstolos. Por que disso? Ela poderia ter qualquer outra compreensão. Como ao longo da história da igreja, você vai perceber que muitas ideias começaram a surgir. Mas uma coisa que distinguia aqueles irmãos é que eles perseveravam, então, dentre outras coisas, no ensino dos apóstolos. Suas crenças estavam alicerçadas no Evangelho e nada mais. Estavam com a mente voltada para aquilo. Não eram guiados pelas filosofias de seu tempo, não eram guiados por qualquer tipo de pensamento estranho do seu tempo. A experiência que eles tinham não era uma experiência superficial. Pelo contrário, eles estavam profundamente comprometidos com aquilo que havia sido deixado pelos apóstolos, ensinado pelos apóstolos. O segundo pilar que esta passagem mostra para a gente aí
é o pilar da comunhão. Eles viviam em unidade e demonstravam cuidado uns para com os outros. A palavra grega para comunhão, você já deve ter escutado isso em algum momento, a palavra koinonia, ela tem o sentido de relacionamento, de intimidade, de compartilhar a vida com outras pessoas. E uma das coisas a que eles se dedicavam de coração era a koinonia, a comunhão. E é interessante que nós vamos perceber várias expressões dessa comunhão nas páginas do Antigo Testamento. Uma delas, nesse próprio capítulo 2, aí no versículo 46, você poderá perceber que a vivência cristã se estendia para as casas, onde eles partiam o pão, participavam de refeições com alegria, com generosidade. A vivência da fé era algo que transcendia essas barreiras e fazia parte da vida cotidiana das pessoas. Chegava aos seus lares, realmente. E quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos encontrar outras manifestações disso, como, por exemplo, quando outros crentes acolhiam em suas casas aqueles que estavam viajando em missão. E havia uma prontidão de hospitalidade, de dizer assim, olha, você é bem-vindo aqui. Você é bem-vindo aqui. Não era à toa que, àquele tempo, as igrejas começavam nas casas. Nas casas. E havia entre eles, o Novo Testamento vai evidenciar isso, um senso também de ajudar aqueles que padeciam necessidade. Então a gente percebe que uma das coisas a que eles se dedicavam então era essa comunhão, essa interação, esse relacionamento de intimidade em que vida era compartilhada em profundidade. Ser cristão era fazer parte de uma família de fé e procurar viver esse relacionamento como com verdadeiros irmãos, exercitando um zelo e um cuidado mútuo. O terceiro pilar que o versículo 42 destaca, a que eles se dedicavam também, era o partir do pão. E nesse contexto eu chamo a sua atenção para o fato de que a última reunião de Jesus com os seus discípulos foi uma refeição. E é interessante que Jesus ainda fala nessa ocasião, ele diz assim, como eu estava ansioso para partilhar essa refeição com vocês. Como que eu estava desejoso disso. Sentar-me à mesa junto com vocês. E nesta refeição, ele instituiu a ceia, que é também uma refeição. E é interessante como um elemento do compartilhar se torna um símbolo de uma realidade espiritual tão marcante como essa. Tanto uma quanto outra parece estar incluída nesse partir do pão. Comer juntos é um ato de amor fraterno. É um ato de amor fraterno. Uma expressão espiritual de união que fortalece laços entre as pessoas. E uma das coisas a que eles se dedicavam, então, era essa unidade que se manifestava no partir do pão, do compartilhar da mesa, do estar unidos ali. Isso para eles era algo importante. E, finalmente, a última coisa a que eles se dedicavam de coração, o último pilar é o pilar da oração. Quando a gente fala da oração como um pilar, isso nos remete a uma atitude que demonstra dependência de Deus e busca por sua vontade. É um processo. Por que isso era importante para aquela igreja? Por que orar era importante? Porque quanto mais consciente nós estamos de que dependemos de Deus e que a vontade dele deve prevalecer,
mais isso molda positivamente quem nós somos, moldou positivamente aquela igreja lá no passado. A oração fazia parte da vida coletiva e da vida individual dos crentes ali naquele tempo. Esse versículo, eu não sei a tradução que você está utilizando, a minha falou sobre dedicar-se de coração, não é? Algumas traduções usam a expressão perseverança, eles perseveraram em... Aí fala essas coisas, né? Estavam perseverantes nisso. Eu acho que essa palavra perseverança ela é melhor nesse contexto aí, embora dedicar-se de coração, você percebe que o sentido está bem afim nessa questão. Mas eles então perseveravam nessa prática. Eu gosto da palavra perseverança porque ela indica a qualidade do compromisso deles com aquelas coisas. Perseverança fala muito sobre a qualidade do compromisso que tinham. Não era uma devoção passageira. Vejam vocês. Não era uma situação com a qual hoje eles estavam envolvidos, mas amanhã não se sabe. Era um propósito firme em torno da vida e da comunidade cristã que fortalecia a unidade da igreja. Perseverar é sinônimo de dedicar-se com firmeza e constância. Perseverar é sinônimo de aplicar realmente o coração, dedicar-se de coração a algo, a fim de que nós possamos experimentar uma fé, um amor fraterno e uma devoção a Deus genuína. Um versículo como este serve para nós hoje como um guia para que uma igreja possa viver de forma equilibrada, de forma bíblica. Serve como um parâmetro realmente para a análise, porque ele descreve a expressão de fé daquela primeira comunidade de discípulos, mas que é apresentada para que sirva de modelo também para futuras comunidades. Toda igreja precisa considerar esses 4 pilares essenciais e estar devidamente posicionada sobre esses pilares. Eles devem fazer parte do que é a constituição da igreja. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo aqui. A manutenção desses pilares. Quais pilares? A doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, oração. A manutenção desses pilares requer o comprometimento e a dedicação de todos. Você lê esse texto dizendo que aquela igreja perseverava de forma unânime. Todos perseveravam nessas coisas. A obediência ao ensino dos apóstolos não é de responsabilidade apenas dos pastores. É principalmente deles, porque são responsáveis pela instrução da igreja e darão conta disso. Mas é também a responsabilidade de cada crente, de todos, que devem desejar tanto conhecer quanto viver também de acordo com o ensino dos apóstolos. É uma responsabilidade que ela é compartilhada. A comunhão também não resultará de meros programas que a incentivem. Eu tenho refletido bastante sobre algumas das estratégias da nossa igreja aqui e procurando identificar programas nossos que incentivam a comunhão. Nós temos aqui encontros de homens, encontros de mulheres.
Não fizemos nesse último ano por conta de circunstâncias adversas, mas a gente tem procurado promover um jantar anual de casais. Nós tivemos já nesse início de ano uma confraternização de batismo. Na Páscoa fizemos um cafezão especial aqui, já fizemos no Natal. Vários momentos incentivando o quê? Vamos estar juntos. Mas essa comunhão não emerge de programas. Eles são insuficientes para isso. Ela surge quando corações transformados por Cristo se doam em amor uns aos outros. Essa experiência de vida na vida, ela pode ser estimulada, mas ela não é gerada por programas. Mas quando os corações transformados por Cristo entendem a vontade de Deus e se doam em amor uns aos outros, aí sim, a comunhão nesse nível, dessa koinonia citada aí nessa passagem, florescerá quando houver uma busca recíproca por vida na vida. É quando eu caminho na direção do meu irmão e o meu irmão vem na minha direção também. Porque o desejo de vida na vida é mútuo. É mútuo. Ela floresce quando há isso. A comunhão floresce quando as barreiras são transpostas pelo amor. Quando aquilo que por acaso pode ser uma barreira é superado porque o amor, este sim, é o vínculo perfeito. A comunhão floresce. O partir do pão, essa unidade em torno dessa fé comum que nós temos, esse partir do pão será ainda mais belo quando for marcado por um profundo senso de unidade. Quando não houver mais barreiras, tanto verticais, entre nós e Deus, quanto barreiras horizontais também, entre nós e quem quer que seja, nos atrapalhando, nos impedindo. Quando nós permitirmos que o vínculo perfeito do amor nos una a todos. E, finalmente, a manutenção do pilar da oração também, dessa busca pela dependência e pela vontade de Deus, terá êxito quando for a tônica de todos nós. Alguém já deve ter passado pela experiência de orar sozinho por uma coisa. E você pode ver os resultados disso, pode. Mas que coisa maravilhosa é quando nós estamos juntos orando pela mesma coisa. Com o mesmo coração, um só propósito. Então, quando isso for a tônica de todos nós vamos ver os resultados práticos disso. Quando não nos deixarmos mover por partidarismos, por egoísmo, quando nós experimentarmos uma profunda humildade diante do Senhor de todos nós e podermos dizer assim: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Aí nós vamos experimentar esse pilar com profundidade. Minha oração, meu desejo é que a manutenção destes pilares seja compromisso de cada um de nós realmente. Quando eu olho para o passado, a esse passado, e olho para a nossa igreja, eu percebo que nós estamos no caminho certo. Eu percebo que estamos no caminho certo. Cada um desses pilares tem estado erguido por aqui. Cada um deles. É verdade
que ainda não chegamos a ser o que viremos a ser um dia. Mas nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para isso. Precisamos crescer em vários aspectos. Alguns aspectos são mais desafiadores que outros. Mas eu folgo em saber que nossa igreja valoriza o ensino dos apóstolos que tem norteado os nossos passos, as nossas decisões. Eu percebo que nós temos cultivado e ampliado e até desejado crescer numa comunhão cristã cada vez mais profunda, genuína. Nosso senso de unidade já até foi posto à prova e aprovado. E aprovado. Vimos que era genuíno. E estamos todos submissos ao Senhor em tudo. Estarmos alinhados a estes pilares do passado valida o que a gente faz. Dá credibilidade ao que a gente faz. Permite que a gente olhe para trás e a gente fala assim, nós temos um lastro, nós temos uma história, temos uma caminhada. Isso nos dá a segurança de que nós estamos no caminho certo. Deixe-me fazer 2 aplicações aqui para a nossa vida. A primeira aplicação que eu quero fazer dessa passagem, ela é de cunho comunitário. Eu espero que isso nos ajude. Para o bem da nossa comunidade de fé, devemos zelar para mantermos estes pilares de pé. Mas como já ficou evidente para todos nós, isso não acontece por acaso. Mantermos esses pilares de pé e nos posicionarmos a partir deles não é algo que acontece naturalmente. Todos nós precisamos trabalhar para isso. Precisamos trabalhar para isso. Então, de que maneira nós trabalhamos para que isso aconteça? Conhecendo e se comprometendo com o ensino dos apóstolos. Eu quero dizer para você, se tem uma coisa que você precisa se tornar cada vez mais consciente, é acerca de qual é a vontade do Senhor. Acerca de cada coisa. E isso não acontece de forma natural, acontece com empenho pessoal. Um desejo disso. Nós, como igreja, damos oportunidades. Criamos circunstâncias para isso. Escolas bíblicas, pregações, estudos. Mas tem que trabalhar para isso. É preciso que a gente busque conhecer e se comprometer. Não acontece naturalmente também, como já dissemos, a comunhão. Esta comunhão precisa ser buscada de forma ativa por nós. Não a evitando e nem a dificultando. Eu quero dizer com evitar ou dificultar. Você já deve ter passado pela experiência de perceber que algumas vezes nem todo mundo está tão aberto à comunhão. Mas a gente precisa trabalhar ativamente para isso. Não colocando obstáculo para isso. Pelo contrário, desejando. Desejando, querendo. Colocando, aplicando o coração nisso realmente. Trabalhando para fazermos do partir do pão uma manifestação sincera de unidade. Que não haja nenhum tipo de limite ou falsidade nisso, hora alguma. Que a gente possa, quando nós estivermos juntos, ter uma coisa tão sincera, tão verdadeira. E, finalmente, trabalhamos para isso dependendo mais de Deus do que de nós mesmos. Mais do entendimento do Senhor do que nosso próprio entendimento.
mais da vontade do Senhor do que da nossa própria vontade, sendo submissos ao Senhor. Esse é o primeiro desafio de cunho comunitário, voltado para a comunidade. Mas eu vejo outro desafio nessa reflexão de hoje também, de cunho mais pessoal, e eu refiro-me à importância desse olhar para trás de vez em quando. A importância de se parar vez ou outra e olhar para trás. Não é difícil a gente se perder de nossas origens enquanto caminhamos olhando apenas para frente. Olhar para frente é bom, é necessário. Vejo uma dificuldade porque as pessoas da nossa época são hiperestimuladas a olhar para frente, a considerar o para frente. E é óbvio que isso faz algum sentido, porque nós precisamos prospectar um futuro, planejar um futuro, mas sem o referencial do que está atrás de nós, nós corremos o risco de zigue-zaguear na vida ou andar em círculos. Você sabe que uma linha reta, ela é algo traçado entre um ponto de origem e um ponto final. Aquilo estabelece uma linha reta. Mas se você perder o referencial da origem, é possível andar em círculos. É possível ficar perdido. Isso acontece quando nós nos desprendemos da nossa essência e dos nossos princípios. Tem algumas coisas que não podem ser perdidas de forma alguma nessa caminhada. Pode acontecer de em algum momento nós nos encontrarmos totalmente perdidos da vida e de nós mesmos, desorientados. Num estado em que a gente fala, eu nem sei como cheguei aqui, e não sei dizer muito bem mais como é que eu faço para tomar a direção que eu preciso. A Bíblia tem uma orientação para quando a gente percebe que se perdeu no caminho. Lá em Apocalipse 2:5, ela diz assim: veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Eu acho interessante essa referência dizendo assim, você precisa voltar à origem. Você precisa observar, entender bem o que lhe aconteceu. Você precisa olhar para trás e voltar à origem. Uma vez Jesus estava conversando com alguns homens e eles discutindo com Jesus acerca, especialmente do divórcio, era a discussão ali. Jesus vira para eles e fala assim, vocês não se lembram o que está escrito no princípio, o que Deus disse no princípio? Tem vários momentos em que o que nós precisamos é nos reorganizar e dizer assim, Deus, eu preciso voltar. Eu não estou falando de você retroagir no tempo. Eu não estou falando de você voltar fisicamente para onde você esteve, mas você precisa se lembrar das coisas que você abandonou. Coisas essenciais. Pilares essenciais que foram abandonados. E você decidisse por dizer assim, eu quero voltar a construir sobre esses pilares, sobre esses fundamentos da vida. Lembre-se, o pilar é Cristo. Não há outro para ser posto. Este é o caminho para alguém se colocar e colocar a vida novamente nos trilhos. Colocar a vida novamente no caminho certo. Feche seus olhos comigo. Vamos orar?